Bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também e ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Então, queria começar apresentando para vocês o nosso parceiro Unifecaf, Universidade 100% digital, 100% online. Faça a sua matrícula. A gente quer apresentar para vocês também a Leão Multimarcas, para você comprar o seu carro, vender, fazer qualquer negociação em Ferraz de Vasconcelos. A Apple Black, para você realizar o sonho de ter o seu iPhone novo, para você comprar o seu celular e realizar o sonho de ter o iPhone. A G-Pharma, para você pedir o seu medicamento aí e receber na sua casa. A farmácia do seu bairro. A Street Barber Shop, que é o barbeiro lá que dá o talento, que corta meu cabelo, que é parceiro nosso também. Tá no Instagram, tem descrição aqui. Autoescola Invicta, para você tirar sua habilitação A e B aqui em Ferraz de Vasconcelos. Academia Pano Bianco, aqui de Ferraz também, é parceiro nosso. Então, vá lá treinar. De Quebrada Lanches, parceiro do canal, para você pedir aquele lanche top, aquele hambúrguer artesanal de qualidade. A Marmitex do Covic, que sempre salva aqui nos dias que estão mais corridos, que a gente pede marmita, sempre vem naquele capricho. A Moji Fibra, que fornece internet aqui para o nosso estúdio, 800 MB de pura velocidade. A Andressa Zafra, estética facial e corporal, que é minha parceira também, cuida da minha pele, cuida de mim aí, certo? A Lunemave, para você adquirir o TV Box, para você comprar a sua TV Box e ter a sua televisão 100% convertida para Android, beleza? Esses são os parceiros do canal. Lembrando que todos os contatos estão aqui na descrição. Clica lá e vai adquirir o seu serviço. Salve, salve quebrada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também e ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Então, queria começar apresentando para vocês o nosso parceiro Unifecaf, Universidade 100% digital, 100% online. Faça a sua matrícula. A gente quer apresentar para vocês também a Leão Multimarcas, para você comprar o seu carro, vender, fazer qualquer negociação em Ferraz de Vasconcelos. A Apple Black, para você realizar o sonho de ter o seu iPhone novo, para você comprar o seu celular e realizar o sonho de ter o iPhone. A G-Pharma, para você pedir o seu medicamento aí e receber na sua casa. A farmácia do seu bairro. A Street Barber Shop, que é o barbeiro lá que dá o talento, que corta meu cabelo, que é parceiro nosso também. Tá no Instagram, tem descrição aqui. Autoescola Invicta, para você tirar sua habilitação A e B aqui em Ferraz de Vasconcelos. Academia Pano Bianco, aqui de Ferraz também, é parceiro nosso. Então, vá lá treinar. De Quebrada Lanches, parceiro do canal, para você pedir aquele lanche top, aquele hambúrguer artesanal de qualidade. A Marmitex. Salve, salve quebradas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Voltando agora com nossa pauta política. Galera, vocês sabem, estamos em período eleitoral e aqui o De Quebrada tá abrindo espaço para você gravar o seu podcast aqui no nosso estúdio, ou vir participar do nosso podcast caso você tenha envolvimento com a política, porque é o momento da gente conscientizar a galera, é o momento da gente passar para as pessoas mais informações e estamos aqui trazendo os candidatos a vereador, candidatos a prefeito, não só do nosso município, como dos municípios vizinhos. Então, se você quiser um espaço, aproveita e vem bater um papo com a gente aqui, certo? Combinado? Estamos hoje com o Tenente Oliveira. Hoje o tema da live é segurança pública, as necessidades da segurança pública, o que a gente tem de bom e o que a gente precisa melhorar aí, não só no nosso município, mas de forma geral, certo? Temos acompanhado aí alguns membros da segurança pública do município falando que o índice de segurança melhorou, que a criminalidade diminuiu, tivemos a instalação de novas câmeras e vamos falar com quem manja de segurança pública para dar a sua opinião, dar o seu parecer sobre esse ponto, que também é candidato a vereador. Então, Tenente Oliveira, seja bem-vindo ao De Quebrada Podcast. Você está em casa, meu amigo. Minha casa, sua casa, nosso espaço, o espaço da galera. Muito obrigado, Juninho. É uma honra estar aqui. E conheci você no último podcast que eu vim aqui participar, né, do Analfas. E meu nome, José Cícero de Oliveira, sou alagoano, 56 anos, policial militar aposentado, tenente da PM, sou advogado, técnico de segurança do trabalho, sou maçom também
E estamos aí. Estamos tentando uma vaga na Câmara dos Vereadores de Ferraz de Vasconcelos. Não poderia deixar de agradecer ao meu coordenador de campanha, o Carlos, da Ótica Mateus. Né? Quer comprar óculos? Ótica Mateus. Melhor ótica da cidade. Fazer o meu show para ele, né? Agradecer minha esposa que está em casa aí me assistindo, a Mara, minha sogra, a Joaninha e meu enteado João Pedro. Bora para as dúvidas. Cara, é importante ter pessoas aqui das... Eu gosto de trazer gente assim, Oliveira, de vários setores, né? Porque eu acho que assim, por mais que a gente olhe de forma macro para a cidade, quem tá dentro do setor consegue olhar de forma micro, entendendo os detalhes, né? Então, por exemplo, quando eu vejo uma notícia, o índice de criminalidade diminuiu. E eu já logo penso, o que diminuiu? O índice de criminalidade, o índice de resolutividade, o que diminuiu foi a quantidade de denúncias, a quantidade de ocorrências marcadas de fato, né, que se tornam dados. Porque eu acho que a segurança pública ela precisa ser analisada em dados. Sem dados na mão, a gente não sabe o que tá bom e o que tá ruim. Né? E aí você é um cara especialista que pode até explicar se eu tô tendo uma visão correta do negócio. Eu concordo em alguns pontos com você, né? Vamos lá. Segurança pública é uma área que você não pode tratar só com as forças de segurança públicas. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil. E quando nós falamos que o índice, os indicadores diminuíram, que a criminalidade diminuiu, é baseado em estatísticas. Ou seja, nós temos um comparativo entre as ocorrências que são atendidas, número de flagrantes e ocorrências que não foram atendidas, ocorrências que não são notificadas, nós chamamos de subnotificação. Para mim, né, Tenente Oliveira, Ferraz de Vasconcelos é uma cidade segura. Tá? Por mais incrível que possa parecer, por mais difícil que nós tenhamos aí passado perrengue esses dias, estamos aí na televisão já umas 2 semanas consecutivas, né? Só que as notícias ruins é que geram notícias, que geram ibope. Aqui em Ferraz, eu garanto para qualquer um, e é bom deixar bem claro, eu não tenho procuração do capitão Oliveira, comandante da companhia, nem do delegado titular, nem do comandante Ramos para defendê-los. Mas a Polícia Militar, eu aposto com qualquer um. No último mês, ela fez mais de 30 flagrantes aqui na cidade. O que acontece? O que a população precisa entender com tudo isso? Que toda e qualquer ocorrência que aconteça tem que fazer o boletim de ocorrência. Mas foi só um celular, foi R$10, foi um furto de um step. Não importa, faça a ocorrência. Porque aí nós vamos ter a certeza de como está a criminalidade. Sem esses dados, os dados que nós temos confrontando um contra o outro, vai dar que Ferraz é uma cidade segura. Inclusive, até no de policiamento, a ONU ela prevê que nós devemos ter um policial para cada 500 habitantes. Se nós trazemos para a realidade de Ferraz, nós temos o que a ONU determina. É pouco. Mas as Ferraz é uma cidade segura. O que prejudica a Ferraz, né? É que Ferraz ela tem várias divisas. Então, nós temos divisa com Guaianazes, temos divisa com Tiradentes, Itaim, Suzano, Poá. E isso facilita a bandidagem entrar e sair da cidade muito rápido. Por isso que, atualmente, está sendo investido bastante em câmeras, nessas câmeras inteligentes. Que é justamente para quê? Para que quando o ladrão entrar na nossa cidade, o caráter geral, o veículo roubado entrar na nossa cidade, de imediato seja verificado e seja colocado uma viatura para ir até lá. Cara, sabe o que me pega? Quando a gente fala assim, Ferraz é uma cidade segura. Ontem mesmo, eu tava vindo de Poá pra cá, ali pelo Cambiri, sabe? E bem ali já era Ferraz já, né? Eu observei, uma mulher saiu correndo. O ônibus passou na rua de trás, a mulher veio correndo assim, sabe? Aí eu tava com a minha esposa na garupa da moto, falei, olha lá, ó, a mulher correndo. Ela falou, do que era? Eu falei, acho que ela desceu pelo que eu entendi, ela desceu do ônibus e saiu correndo pra casa dela, porque já era 10 horas da noite, então, tipo, a pessoa não se sente segura de andar na rua, né, às 10 horas da noite. Então, assim, por mais que estatisticamente falando, Ferraz é uma cidade segura, a sensação de segurança não é presente no nosso dia a dia. O que dá isso, essa sensação de segurança na nossa cidade, confrontada com a estatística? Bom, aí nós vamos ter isso em detalhe, né? Infelizmente, hoje, a sensação de segurança, a gente prevê
de acordo com as viaturas que passam na sua rua. Né? Quando você vê uma viatura, você se sente seguro. Quando não tem uma viatura, a gente realmente se sente desprotegido. Então, o que acontece? Pelo horário que você falou, 10 horas da noite, no Cambiri, que é um lugar que falta o que ali? Iluminação. Iluminação, casa, comércio. Aqueles matos todos em volta ali serem tudo... Aqueles terrenos serem murados. Então, tudo isso é segurança pública. Se a gente colocar só a falta da viatura, falar assim, só está faltando polícia. Mas cadê as outras partes? Cadê os outros órgãos públicos para ir lá colocar uma iluminação, aqueles terrenos baldio, mandar murar, limpar aqueles terrenos, porque tudo isso gera insegurança. A sensação de segurança não é só pela polícia militar, são por tudo. No próprio centro de Ferraz, se você for andar hoje, você vai ver que é um local inseguro. Não tem aquela sensação de segurança que deveria ter. Outra coisa que a gente costuma falar, né? Fala assim, mas eu falo, é seguro. Por que eu falo que é seguro? Porque se você sair daqui de Ferraz, você andar pela quebrada, você vai encontrar uma viatura. Eu saí daqui, fui até o estado da Bahia, passei por 3 estados, não vi uma viatura nas rodovias. Voltando da Bahia, passei no centro de São Paulo, não vi. Vi uma viatura só aqui em Ferraz. Por incrível que pareça. Rapaz. Sério. Uma vez por ano, cada 2 anos, eu faço isso. Eu desafio você a sair daqui, pega o seu carro, vai até a Bahia. Se você encontrar uma viatura na rodovia, é muito. Por incrível que pareça. E aqui em Ferraz, eu não consigo andar aqui em Ferraz mais do que 10 minutos na cidade sem ver uma viatura. O que acontece? É que a criminalidade é muito grande. E como eu falei, devido a essa situação de várias divisas, fica fácil para o bandido entrar e sair da nossa cidade. Por isso que, mais uma vez, eu falo, nós temos as câmeras, existe a proposta que eu tenho, né? Minha proposta de agente aumentar o prolabore dos policiais militares da cidade, não como forma de incentivo para eles trabalharem, mas sim como forma de reconhecimento. E também fazer a delegada para os policiais civis e guarda municipal. Por quê? Hoje o cidadão ele alega assim, eu não vou na delegacia porque eu fico muito tempo lá para fazer uma ocorrência. Eu chego lá, tem um flagrante. Aí eu vou demorar 6, 7 horas, eu não tenho tempo para isso. Com essa operação delegada da Polícia Civil e da GCM, nós temos mais policiais civis trabalhando no horário de folga ali para atender esse cidadão. Se a delegada não suprir, qual que é a segunda proposta? É fazer um contrato que já existe da prefeitura com o CIEA para que estagiários de direito, do curso de direito, possam estagiar nas delegacias para atender esse público. Só para fazer ocorrências e diminuir o potencial. Um furto, uma coisa mais simples, que aí vai agilizar o atendimento da população e aí realmente nós saberemos o total de ocorrências que tem na nossa cidade. E com isso nós vamos acabar com a subnotificação. Tá. E como que seria a ideia na prática? Do quê? Tanto do Prolabore quanto da operação delegada. Para que serve o Prolabore? O Prolabore é um incentivo, uma gratificação que é feita para os policiais militares. Se Ferraz pagar um Prolabore um valor razoável, policiais de outras cidades vão querer vir trabalhar aqui de horário de folga. Ou vão querer vir trabalhar aqui, por exemplo, eu trabalhei em São Paulo durante 22 anos. Eu não queria vir trabalhar em Ferraz. Até o dia que eu descobri que existia um incentivo, uma gratificação a mais aqui em Ferraz. Eu vim trabalhar aqui. O Prolabore serve para isso, para incentivar os policiais a virem trabalhar aqui em Ferraz, devido a essa gratificação. A operação delegada, como é que ela é feita? O policial, no seu horário de folga, ele vai trabalhar de 6 a 8 horas. Isso é um salário extra, ele trabalha com a farda, com a viatura da PM e a prefeitura paga esse salário. Para que possa intensificar o policiamento. E esse policiamento é direcionado pelo comandante de companhia naqueles pontos mais críticos. Vamos supor que você falou do Cambiri, às 22 horas. Quando o capitão chega ali, olha lá, na sua estatística, que no Cambiri, a prova das 22 horas está tendo muito roubo, ele pega essa viatura delegada e faz um ponto de estacionamento ali. Então, das 22 até as 23, hipoteticamente, tá? Das 22 até as 23 horas, essa viatura fica estacionada ali. Das 23 até a 0 hora, o ponto que tem maior índice de criminal é na rua Igima. Então, a viatura sai do Cambiri e vai para o Igima. E com isso a gente consegue ter uma viatura a mais, ou 2 viaturas a mais, somente para isso, para aqueles pontos mais críticos estarem sendo feito o policiamento.
E tanto pode ser viatura de 4 rodas, como as motos também. É uma proposta interessante, cara. É uma ideia interessante aumentar o policiamento. Eu só me pego pensando de como que isso seria viável financeiramente para o município, sabe? Porque assim, o que a gente ouve falar o tempo todo é: o município está endividado, o município não tem dinheiro, a gente depende da verba do deputado, a gente depende de emenda, depende de não sei o que lá, porque o município está sempre endividado. Isso seria um custo a mais para o município. Sim, só que já existe a delegada hoje no município. É uma questão de aumentar apenas o número. Por isso, sim, como eu falo, não seria já de início. Por quê? A gente precisa ver, o orçamento para esse ano já foi votado. Então, para 2025, não poderia ser feito isso. Poderia ser feita uma situação de emergência. Para isso, eu tenho que sentar o executivo, eu como vereador da proposta, junto com a Câmara dos Vereadores, a prefeita, o comandante de companhia e o comandante Ramos, para justamente viabilizar esse tipo de policiamento. E a verba, nós iremos correr atrás. Porque a função do vereador, uma das funções, na minha opinião, né? É pegar o chapeuzinho e pedir para quem tem. Então, se for necessário na Secretaria de Segurança Pública pedir essa verba, vamos lá, se for preciso pedir para o deputado, nós vamos pedir. E a cidade tem uma vantagem, né? Porque ela tem um deputado federal, que é da nossa cidade. Então, em tese, isso ajuda muito. Ela é a pessoa que deve mandar as verbas. Então, se hoje, vamos falar do dia atual, tá? A prefeita é do mesmo partido do deputado. A prefeita é familiar do deputado. Então, eu creio que nessa forma fica mais fácil esse contato. Então, essa verba dá para a gente conseguir. Se não conseguir do deputado, a gente vai na Assembleia Legislativa, vai na de Segurança Pública. É uma questão de a gente lutar pelo melhor do cidadão. Cara, é um bom ponto esse. Tem uma fala sua lá atrás, que você falou que segurança pública não é só o policiamento, não é só patrulha, né? E eu imagino que, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil um grande índice de criminalidade, principalmente por conta da desigualdade social. Né? Desigualdade social, falta de incentivo ao estudo e entre outros problemas que a gente tem no país como um todo. Né? E aí eu queria ouvir de você, que é um cara que tá tanto tempo na corporação, e assim, a gente já teve governadores em São Paulo que veio com a lei do massacre, polícia tem que bater mesmo, rota na rua, a gente já teve de tudo. Tanto Sim. Um policiamento mais brando, quanto mais ostensivo, quanto mais agressivo, e mesmo assim a gente continuou com problema de criminalidade na nossa cidade, nosso estado, né? Então assim, o que pode ser feito através do poder público de modo geral para que a gente tenha uma redução significativa desse índice de criminalidade? Porque já tentaram, pelo que eu vejo, já tentaram de tudo. Até armar a população já tentaram. Sim. Mas o índice de criminalidade está aí. E tem pais de família hoje que tem o seu CAC, a sua arma em casa, que morre com a própria arma. Sabe? Sim. Então, tipo, o que a gente pode fazer para melhorar essa segurança, cara? Bom, eu nunca falo acho, né? Eu acredito, minha opinião. É muito simples. Nós precisamos voltar àquele tempo da educação, da base familiar. Você vai falar, mas por quê? A educação é a base de tudo. Nos dias de hoje, nós perdemos a família. Não existe mais aquela educação de pai para filho, de filho para pai. O pai não consegue mais educar o filho. Então, assim, primeira coisa, nós precisamos colocar na cabeça de todos os nossos pais que quem educa são eles, não é a escola. Uhum. Essa educação tem que ser de casa. Aquele só do sim, senhor, não, senhor, por favor, obrigado, dá licença, tem que vir de casa. Primeiro passo. Segundo passo, a educação. A educação dos bancos escolares. Não é essa educação que está aí hoje. Primeiro, eu sou do tempo antigo, né? Tenho 56 anos. No meu tempo existia uma tal de repetência. O professor era respeitado. O professor, ele tinha dignidade de chegar e falar para o aluno, falar assim, você vai fazer isso ou não? Hoje não. Hoje o professor fala para o aluno que ele está reprovado, o aluno vai bater no professor. O professor ele não tem condições de dar aula numa sala de aula dos dias atuais. Por quê? Não tem respeito. Porque a própria família, os próprios pais querem que a escola dê isso. A função não é do professor, a função é minha. Eu costumo falar assim, nos meus filhos, quem bate sou eu. Aí eu vou chegar naquele ponto que você falou, eu prefiro bater nos meus filhos do que alguém na rua bata. Uhum. Que eles falou,
nós já tivemos todo tipo de policiamento. Eu peguei o policiamento do Rota na Rua, tanto é que a rota é super respeitada. Então, quando se fala em policiamento, não, manda a rota. Vou falar uma coisa, o policiamento da viatura do 190 é tão eficiente quanto os policiais de rota. A diferença é que a rota matava mais, né? Eu vou te falar uma coisa, né? Eu já trabalhei em alguns lugares que era o inverso, tá? Mas assim, a fama precede. Tá? Então hoje, qual que seria o policiamento ideal? Policiamento comunitário. Só que esse policiamento comunitário está em prática, precisamos ter educação. Nós precisamos voltar àquele tempo em que o policial era respeitado. Houve um tempo que o policial era temido, no meu tempo de infância, de moleque. Houve um tempo que o policial era temido e respeitado, e hoje o policial não é mais respeitado e nem temido. Então hoje nós temos que conquistar o respeito do policial. Nós temos, os pais, a família tem que falar, ó, aquele policial ali, ó, é a sua segurança. É a pessoa que você vai procurar quando você estiver em perigo. Porque assim os nossos filhos vão passar a respeitar os policiais. As crianças hoje em dia, dos seus 7 até os seus 10 anos, eles amam os policiais. Eu ministrei aula na Polícia Militar e fiz algumas palestras, né? Tanto que se eu perguntar, se você fizer hoje, como tinha antes, aqui em Ferraz, palestras de emprego, a sala da Polícia Militar sempre era a sala que era mais cheia. Por quê? Porque as pessoas têm um sonho em ser policial militar. Só que hoje em dia o sonho não é mais ser policial militar. Esse sonho está acabando. Por quê? Pela falta de respeito. Qual foi o tempo que você passava na rua e você via alguém chegar à Polícia Militar? Você via a viatura chegar e as pessoas iam para cima. Retirar o agressor, o ladrão da mão do policial. Onde o ladrão, no meio da favela, para mim é favela, não é uma comunidade, né? No meio da favela, ele tem mais valor que um policial militar. Então começa por aí. Para nós melhorarmos tudo isso, policiamento comunitário. Eu trabalhei aqui no Parque São Francisco e lá nós desenvolvemos policiamento comunitário da base do Parque São Francisco. Todo mundo ia na base, todo mundo conversava. Desenvolvemos o policiamento Vizinhança Solidária, excelente, onde a população ajudava. Então, na sua rua, você chegava na sua rua e olhava assim, ó, tem um carro estranho aqui. Você ia entrar no WhatsApp, Vizinhança Solidária do Parque São Francisco, ó, tem um carro assim, 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 na minha rua, tá parado já há 2 dias. A viatura ia lá, verificava, olhava a placa, ó, não tem nada não, então o carro tá sem novidade. Você ouviu um barulho na casa do vizinho, você ligava lá, a viatura do policiamento ia lá. Então, essa é a forma que eu vejo hoje da polícia. Hoje eu vejo que a população, ele não aceita mais o policial autoritário. A sociedade não aceita mais isso. Uhum. Hoje, o que a população aceita é o policial profissional de polícia. E isso a Polícia Militar está formando. Profissionais de polícia, aquele policial que ele vai saber o momento certo de ser rigoroso, não vou falar agressivo, tá? De ser rigoroso, de ser o psicólogo e também de defender a vida dele ou do outro cidadão. Cara, sabe o que eu... Um ponto que você tava falando e eu tava pensando, tipo assim, o que aconteceu com a população pra perder o respeito com o policial, pra perder a admiração? Eu sinto que isso aconteceu com diversas profissões, sabe? Quando você chegava na molecada antigamente, o que a molecada queria ser? Tirando os sonhos, né? De jogador de futebol e artista, era engenheiro, era médico, era advogado, arquiteto. Hoje em dia, eu imagino que perdeu-se um pouco desse sonho. Por quê? Porque com o advento da internet, a gente descobriu que policial ganha pouco. Porque antes, ó, pega a visão. Antes, o moleque na quebrada tinha os pais que ganhavam, tipo, um salário mínimo. Sim. Aí tinha um outro moleque na rua de trás que o pai dele era policial. E aí esse moleque tinha as melhores roupas, tinha um carrinho legal, o pai tinha um carro. Então entendia-se que aquele policial ganha bem. Você viu o policial sempre com um carrinho da hora, arrumadinho, a família arrumada, né? E aí você pensava que o policial ganhava bem. Então acho que por isso que muito moleque sonhava em ser polícia, para ter essa mudança de realidade. Com o advento da internet, a gente começou a ver que policial não ganha tão bem assim. Que quem ganha bem é os influencers. Que quem ganha bem é os MC. E aí você perde esse sonho de querer ser policial e começa a entrar outros sonhos no meio. Que não é mais só jogador de futebol. É MC, é artista, é podcast, é músico, é um monte de coisas. E aí você vê, policial ganha pouco. É a mesma coisa do professor.
quem era o filho do professor na minha época, as crianças que eram filho do professor eram os boyzinhos da rua. Porque tinha um carrinho legal, tinha os brinquedos melhor, uma roupinha melhor. Quando a gente começou a crescer e mudou essa geração, você vê que o professor ganha pouco, que o policial ganha pouco. E aí, você falou uma coisa, Lucas, a pessoa que faz podcast ganha bem. Oh. Não, então, boa brincadeira à parte, né? Vou falar uma coisa pra você. Eu nunca tive o sonho de ser policial. Vou te contar como eu entrei na Polícia Militar, para responder a sua pergunta, tá? Eu morei na favela, minha infância inteira. Polícia só ia lá pra quê? Na época da ditadura. Pra bater, né? De qualidade. A Marmitex do Covic, que sempre salva aqui nos dias que estão mais corridos, que a gente pede marmita, sempre vem naquele capricho. A Moji Fibra, que fornece internet aqui pro nosso estúdio, 800 MB de pura velocidade. A Andressa Zafra, estética facial e corporal, que é minha parceira também, cuida da minha pele, cuida de mim aí, certo? A Lunemave, para você adquirir o TV Box, para você comprar a sua TV Box e ter a sua televisão 100% convertida para Android, beleza? Esses são os parceiros do canal. Lembrando que todos os contatos estão aqui na descrição. Clica lá e vai adquirir o seu serviço. Salve, salve quebrada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também, ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Então, queria começar apresentando para vocês o nosso parceiro Unifecaf, Universidade 100% digital, 100% online. Faça a sua matrícula. A gente quer apresentar para vocês também a Leão Multimarcas, para você comprar o seu carro, vender, fazer qualquer negociação em Ferraz de Vasconcelos. A Apple Black, para você realizar o sonho de ter o seu iPhone novo, para você comprar o seu celular e realizar o sonho de ter o iPhone. A G-Pharma, para você pedir o seu medicamento aí e receber na sua casa. A farmácia do seu bairro. A Street Barbershop, que é o barbeiro lá que dá o talento, que corta meu cabelo, que é parceiro nosso também. Tá no Instagram, tem descrição aqui. Galera. Tivemos uma queda de energia aqui no estúdio, mas já voltamos já. Já estamos aqui de volta. Então, obrigado aí pela compreensão. Obrigado a todos pela compreensão. Seguiremos aqui com o nosso bate-papo, que está muito importante sobre nossa segurança pública, soluções, as dores da nossa segurança pública, né? E o que a gente tem de propostas de melhorias aí. Você com conhecimento técnico e eu com meu achismo. Não. Toda dúvida é muito bem-vinda. E assim, sem esse bate-papo, a gente não consegue fazer segurança pública. Porque a segurança pública é isso. É um bate-papo entre as pessoas. Você ia falar, doutor, por que você entrou na polícia? Exatamente. O que te fez entrar na polícia? Que não era um sonho, não era uma vontade. Exatamente. Realmente não era um sonho. Nunca pensei em ser policial militar. Porque na minha época de infância, na ditadura, a gente só apanhava da polícia militar na época, né? E aí, quando eu tava com 20 anos, um amigo meu falou assim, eu era motorista em ônibus, lá no litoral. Aí ele falou, vamos entrar na polícia militar? Eu falei, eu não gosto de polícia. Essas foram as minhas palavras. Aí ele falou assim, eu pago tudo pra você. Eu falei, você paga a inscrição? Eu falei, tu pago. Nós fomos no Guarujá e fomos até São Paulo, no Paneirão, fazer a inscrição. Chegando lá, eu passei no escrito e ele reprovou no escrito. E eu continuei e ele pagou tudo para mim até o final. Entrei no curso de formação de soldados, lá em Pirituba, né, Centro de Formação de Soldados. Os primeiros 15 dias foram horríveis. Horríveis. Eu pensei em desistir. Até que num momento deu aquela virada, como acabou a energia aqui, né? Deu aquela virada de chave. Aí o meu sargento que estava, ele saiu e entrou um outro sargento. Primeira frase desse sargento, eu guardo isso comigo até hoje e durante todo o tempo da minha carreira eu fiz isso. Ele falou assim, eu não quero formar soldados. Soldados quem forma é o exército. Eu quero formar profissionais de polícia. Você foi na época era o sargento Boitinho, falou isso. E eu guardo isso. E naquela virada de chave, ele passou a mostrar o que realmente era a polícia militar. E era totalmente diferente de tudo aquilo que eu vi. Nos primeiros 15 dias, o nome mais bonito que eu fui chamado foi de Strume. Ô, louco. É tipo o treinamento do BOP? Um pouquinho pior. No começo de 1990. Mas assim, esse treinamento formou uma coisa em mim que me ajudou bastante. Minha personalidade. Porque nesse tempo que eu fiquei no curso de formação de soldados, o que aconteceu? Eu poderia sair na rua e você, como cidadão, poderia me chamar do que você quisesse.
não ia diminuir nada, eu já tinha passado. Já tinha passado o pior. Eu já tinha passado, exato, já tinha passado o pior, então eu já estava preparado para aguentar qualquer coisa. E foi assim que eu entrei na Polícia Militar, através de um amigo, Ido, que pagou tudo para mim. E por incrível que pareça, ele tentou durante 8 vezes e não conseguiu entrar. 8 vezes? E eu só sou policial por causa dele, porque se não fosse eu não tinha condições de pagar a inscrição nem as viagens, ele pagou tudo para mim. Então eu acredito muito nessa virada de chave. E o que mudou? Como que sua vida era e como que ficou depois? A minha vida mudou da água pro vinho. Né? Porque assim, eu tinha uma vida de onde eu passava algumas necessidades. Quando eu entrei na Polícia Militar, eu ganhava 10 salários mínimos. Que seria hoje 13 mil reais. Para um moleque de 20 anos ganhando 10 salários mínimos, era o top. Era o top. Hoje um policial militar ganha, salvo engano meu, ganha 3 salários mínimos. Vou fazer a comparação hoje. Então achatou bastante o valor de quando eu entrei para agora, né? Mas mesmo assim, eu reputo que o policial militar, ele ganha um salário razoável, ele está acima dos 10% da população. Cara, agora você vai me tirar uma dúvida, você que estava lá o tempo todo. Pode ser impressão minha ou implicância de alguma forma. Mas assim, eu percebo que policiais novatos, eles tendem a ter um pouco o sangue um pouco mais quente. Numa abordagem, numa situação, né, atípica do dia a dia. E eu já conheci alguns policiais que subiu pra cabeça. O fato de ganhar um pouco a mais do que a população, o fato de conseguir andar armado no dia a dia. Você vê que como que faz pra isso não subir pra cabeça? Porque isso muda a cabeça do moleque. Igual você falou, um cara de 20 anos, tá aqui fudido. Amanhã tá ganhando 3 vezes mais do que ele ganhava ontem, andando armado na rua, sabe? Conseguindo um certo respeito, uma certa moral. Isso sobe pra cabeça da galera. Eu vou dizer assim, né? Meu modo de pensar. Pra minha cabeça não subiu. Isso chama-se caráter. O cara que tem caráter, tem personalidade, não sobe pra cabeça. Se você falar pra mim assim, ó, mudou suas amizades de quando você era moleque, quando depois você entrou na polícia? Não. Eu selecionei algumas amizades e deixei de andar com algumas pessoas como eu andava antes. Eu tenho amigos hoje que são do crime. Só que assim, ele na dele ou na minha. Eu não ando com eles, mas se eu encontrar com eles na rua, eu cumprimento. Porque foram pessoas que cresceram junto comigo. Então, o fato de você andar armado te dá uma sensação de autoridade? Dá. Só que assim, é besteira. O que eu vejo hoje nos policiais mais modernos hoje em dia é como em toda a profissão. O policial, quando ele entra, ele quer mostrar serviço. E muitas vezes, na ânsia de querer fazer mais para mostrar serviço para o sargento, mostrar serviço para quem está ali, ele acaba cometendo alguns equívocos. E aí cabe ao quem? Cabe ao policial mais antigo, que já falou, novinho, vem cá. Ó, faz assim, 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 assim. Porque tudo é uma questão de adaptação. E o fato de você ganhar mais, eu não vejo como uma forma de supervalorização e de mudança. O que muda realmente, vamos imaginar o seguinte, eu hoje sou advogado, sou tenente da Polícia Militar e quero ser vereador. Vou ser vereador. Todo mundo fala que o político é ladrão, que o político é corrupto. Eu costumo falar o seguinte, as profissões não são corruptas, a sociedade ela é corrupta. Nós vivemos uma sociedade corrupta. Então, de onde vem o policial? Da sociedade. De onde vem o vereador? Da sociedade. De onde vem o médico? De onde vem o MC? Todos nós vivemos da sociedade. Então, a nossa sociedade já tem, na minha opinião, essa tendência a ser corrupta. Por quê? Eu trabalhei 32 anos na Polícia Militar. E eu me orgulho de falar aqui, pode perguntar para qualquer policial que trabalhou comigo. Nunca peguei um centavo de ninguém. Nunca fiz um acordo com ninguém. Eu só tinha um defeito. Eu falava para todo mundo. Se um dia um ladrão atirar em mim e eu pegar ele, vai morrer. Porque eu não vou dar uma segunda chance para ele. Graças a Deus nunca foi preciso fazer isso, né? Mas assim, era o único defeito que eu tinha. Eu falava para minha esposa. Se eu um dia for preso, você pode ter certeza. Não é porque eu acharquei ninguém, não é porque eu cedi suborno, é porque numa troca de tiro eu matei um ladrão. Só. De outra forma, eu não teria. Então, assim, eu não vejo, né, dessa forma. O que acontece, infelizmente, é que algumas pessoas se deixam levar pela falta de personalidade. Que acham que uma arma, uma farda, um salário a mais vai fazer ela superior aos outros. Só que no final, né, todos nós somos caveira.
todos nós voltamos no mesmo lugar. A única coisa que vai diferenciar eu de você é a urna que nós vamos estar. Porque o buraco vai ser o mesmo. Bem pensado, cara. Bem pensado. Bom, a gente tem algumas coisas na Polícia Militar, tipo o próprio militarismo, sabe? A questão de ordem, a questão de progressão de cargo, de carreira e tudo mais. Tudo isso que você passou 32 anos de Polícia Militar, como que você aplicaria isso? Ou como que você aplica isso no seu dia a dia? E como que isso te torna mais capaz para assumir uma cadeira de vereador? Bom, vamos lá então. Na Polícia Militar a gente tem hierarquia e disciplina. Simples. Os nossos cargos não são cargos dados por a revelia. Só através de provas e concursos. Você tem que passar, você tem que mostrar o merecimento. Alguns cargos, algumas promoções são feitas de acordo com o tempo de serviço. Uhum. O que me faz capaz para ser vereador de Fez Vasconcelos? Muito simples. Meu caráter, minha personalidade e minha disciplina com as coisas certas. Eu não admito coisas erradas. Ah, mas se eu chegar lá, você vai ter que... Não. Eu acredito, já me falaram assim, uma andorinha só não faz verão. Concordo. Uma andorinha só não faz verão. Mas com o meu exemplo, eu posso mudar muitas pessoas. Se eu, como vereador, mudar você, que é vereador de outro partido, nós dois passarmos a pensar da mesma maneira, isso vai mudar. Eu não preciso mudar o mundo, preciso mudar a mim mesmo. Eu mudando a mim, o meu jeito, e o meu exemplo, te mostrar para você que o meu jeito de ser é o correto, você vai passar a agir também. A gente muda pelo exemplo. Por isso que eu falo, a Polícia Militar me deu justamente isso, hierarquia e disciplina. Muitas pessoas reclamam da hierarquia e disciplina. Mas se não fosse isso na Polícia Militar hoje em dia, nós não teríamos mais Polícia Militar. Porque a hierarquia e disciplina é uma coisa muito forte. É aquele negócio da educação. E hierarquia e disciplina tem em todo lugar. Na sua casa. Você é casado? Sou. Tem filhos? Não. Tem pai? Tem. Você respeita seus pais, não respeita? Sim. Não tem hierarquia do seu pai para você? Não tem a disciplina? Ele não é, em tese assim, ele não é a pessoa que você mais respeita? Ou sua mãe? Uhum. É a mesma coisa. Os nossos superiores, nossos comandantes da Polícia Militar, nossos superiores, do soldado, do cabo, do sargento, é justamente isso. É um exemplo que você tem que ser seguido. Mas todos são bons exemplos? Não. Mas eu costumava falar o seguinte na Polícia Militar. Aquele cara que é um mau exemplo, ele serve como exemplo para você. Porque se eu venho aqui no seu podcast e você é uma pessoa que não me dá um bom exemplo, eu nunca mais volto. Mas eu vou aprender com você que no outro podcast que eu for, eu não posso deixar a pessoa agir da mesma forma que você agiu comigo. Então até o mau exemplo você tem que guardar, para você não cometer aqueles mesmos erros. É o exemplo do que não fazer, né? Exatamente. E aprender com aquilo. Porque às vezes fala assim, ó, eu não vou fazer isso, mas eu também não vou deixar que façam comigo. E na Câmara dos Vereadores, eu vou levar justamente isso. Eu não vou fazer o que eles fazem, e não vou deixar eles fazerem o que eles querem comigo. Uma das minhas propostas na Câmara dos Vereadores, todo projeto que eu apresentar, eu vou no seu bairro e falar assim, vem cá, essa proposta do seu bairro é essa aqui, né? Vamos eu, você e mais umas 10 pessoas para a Câmara dos Vereadores. Porque na hora que eu chegar lá e apresentar o projeto, eu sozinho, eu vou ter um peso. Quando eu apresento esse projeto, eu e mais 20 pessoas do bairro, vai ter outro peso. Os próprios vereadores falam assim, o Tenente Oliveira não está sozinho. O Tenente Oliveira está com a população. E é isso que nós devemos fazer. Por isso que eu falo, a população de Ferraz de Vasconcelos, ela tem que aprender a cobrar. Ela tem que chegar na Câmara dos Vereadores e falar, opa, peraí, esse projeto do meu bairro não foi feito. Ô, senhor vereador, o senhor prometeu aí isso, o senhor não cumpriu. Por isso que eu falo para as pessoas quando estou na rua, eu não prometo nada. Eu me comprometo com o seu bairro. Se você chegar para mim e falar assim, o Juninho falar assim, o Tenente Oliveira, eu moro lá no Margarida. No Margarida está precisando ter uma praça para ser reformada. Opa, vamos lá. Vamos lutar por verba para reformar essa praça. Por quê? É para o seu bairro. Ô, Tenente Oliveira, eu estou precisando de um assistencialismo. Então, peraí, do meu salário aqui eu posso te pagar, posso fazer esse assistencialismo para você.
Se eu não puder, esquece. Tudo que você vir pedir para o seu bairro, para a sua comunidade, eu vou fazer. E não é só para o meu bairro onde eu moro, Parque São Francisco. É para qualquer bairro da cidade de Ferraz, porque eu não sou vereador de bairro, eu sou vereador da cidade. Você acha que falta essa consciência de ser o vereador da cidade? Falta. Hoje na Câmara? Falta. Falta a consciência do vereador, ser o vereador da cidade, e falta a consciência do povo entender o seguinte, do morador de Ferraz, que ele tem o direito e o dever de cobrar. Porque ele estava falando de segurança, voltando a falar, né? Eu fiz um vídeo na Pascoal Bosco, próxima à estação de Anete. Tem um terreno que é totalmente abandonado. Tem até uma trilha no meio do mato. E os moradores munícipes passam ali para chegar na fazendinha. Várias mulheres passam por ali à noite. Sei onde que é. Sabe, né? Ali é um risco. Por que não chegar e murar aquilo ali? Ah, mas não tem verbo. Então vamos fazer o seguinte, notifica o proprietário, dá um prazo para ele de 3 meses para ele murar. Se ele não murar, a prefeitura vai para a Secretaria de Obras, mura o terreno, vê quanto gastou e cobra no IPTU daquele cidadão. Ele notifica aí 3 vezes. Ele não fez isso, manda murar, manda limpar o terreno e manda contar para ele no IPTU dele. E é possível fazer isso? Se fizer uma lei para isso, sim. Interessante. Porque... Com isso a gente conseguiria diminuir muito mais esses terrenos baldios que são perigosos. Sim, com certeza. Tipo no Cambiri, na Vila São Paulo, Vila Cristina, tem uns terrenos ali que é tenebroso, cara. Só falta que tem, por isso que eu quero estar lá, para poder cuidar dessa situação. Outra coisa também, um grande problema que nós temos aqui em Ferraz, perturbação do sossego. Tem bastante isso? Fins de semana, principalmente, nós temos uma média de 2 a 3 viaturas empenhadas com perturbação do sossego. Você imagina, uma perturbação do sossego com uma viatura empenhada. É uma viatura menos fazendo um policiamento. Agora civil, se você ligar para eles à noite, praticamente não vai ter viatura para atender. Por quê? Estão empenhadas. E a minha proposta é criar uma patrulha do sossego. Criar uma viatura ou 2 viaturas da Guarda Civil só para atender esse tipo de ocorrência. De que maneira? Eu falei no outro podcast. Eu não sou favorável a dobrar o efetivo da Guarda Civil. Por quê? Para dobrar esse efetivo da Guarda Civil, nós precisamos conversar com o comandante Ramos para ver se tem condições para isso. Sem contar o custo que vai ser dobrar para a prefeitura esse Guarda Civil. Então, ao invés de dobrar a Guarda Civil, nós colocaremos 25% a mais, através de concurso, e essa verba que seria da sobressalente, vamos comprar viaturas, porque nós precisamos ter viatura na rua. De que adianta eu ter 200 guardas civis trabalhando em Ferraz sem viatura? Só ter 5, 6 viaturas. Não vai adequar todos os guardas civis. Então, nós temos 125 e com 10 viaturas, que as viaturas sim vão estar patrulhando. E essa é a intenção. E a perturbação do sossego é muito, muito ruim. Porque as pessoas ainda não entenderam que a perturbação do sossego não é só à noite. É a qualquer hora do dia. Porque a pessoa que trabalha à noite, o único lugar que tem para descansar é durante o dia. E aí a gente tem o pancadão, a gente tem aquela tabacaria que não atende as necessidades. E aí uma coisa assim, não sou contra a tabacaria, tá? Só que assim, as tabacarias têm que se adequar à legislação. Se as tabacarias se adequarem à legislação, funcionam todas. E é tão fácil se adequar. Só colocar aquelas paredes acústicas, fechar a tabacaria, não deixar menor entrar, que é outra coisa que incomoda muito, um dos menores das tabacarias. Todo mundo fala que não tem, mas nós sabemos que tem. Tá? Então, se adequando, tranquilo, vai funcionar normalmente. Agora, perturbação do sossego tem que acabar em Ferraz. E perturbação do sossego não é um problema só de Ferraz, é um problema do nosso estado. Cara, perturbação do sossego eu acho que é um problema do país inteiro, mano. Exatamente. Você vê que, tipo, lá em São Paulo teve aquela ação no Paraisópolis que matou uma par de gente, sabe? É bem triste a forma que tem sido tratado isso, né? É que, na realidade, se me permite cortar, sendo mais educado, ali foi um início de um pancadão. Aqui em Ferraz, algumas vezes, quando eu estava na ativa, tinha essa possibilidade de se iniciar os pancadões, né? O que a população fazia? Entrava em contato com a gente, por isso nós precisamos da população, por isso nós precisamos do programa de Vigilância Solidária. A população sabendo que no seu bairro vai ter um pancadão, ele entra em contato com 190, 181, diz que denúncia, fala,
Fim de semana vai ter um pancadão no meu bairro. A PM vai lá antes, agora a civil vai antes. E já não deixa acontecer. O grande problema é que quando o pancadão já está formado, fica mais difícil de se acabar. Mas se você chegar lá antes, e aí nós precisamos da população, precisamos do programa de Vizinhança Solidária, não vai acontecer. Você concorda? Você planejou um pancadão pro seu bairro. Aí você tá lá, o pancadão vai começar às 8 horas. Eu coloco 2 viaturas lá às 7 horas da noite. Você vai fazer o pancadão? Não dá, né? Não dá pra você fazer. E o trabalho da viatura vai ser bem menor, né? Exatamente. Ele já pegou, já matou a cobra no ninho. Porque só que para isso, a população tem que fazer. A população tem que ajudar. E outra, a população não precisa identificar, denúncia anônima, 190, 181. Só ligar e falar, ó, tal dia eu tenho um pancadão na minha rua. Porque a maioria desses pancadões são divulgados pela internet. E os moradores do entorno têm esse conhecimento também. Quando souber, 2 dias antes, liga e fala, ó, tal dia eu tenho um pancadão no meu bairro. Você vai ver que a viatura vai lá e vai evitar esse pancadão. E evitar o pancadão matando a cobra do ninho é melhor do que chegar. Você imagina, a polícia militar chega, tem 300 pessoas numa rua. Aí é natural. Você vai mandar desligar, molecada vai vir pra cima. Vai brigar, e aí, infelizmente, a polícia militar, ou agora civil, vai ter que usar os meios que ela tem. E aí acontece o quê? Os problemas. Cara, eu falo porque eu já estive nos pancadões. Eu já tive essa fase de curtir os pancadões aí. E já teve pancadão da gente estar, tipo, no meio do baile, assim, curtindo e tal. E a polícia já chegar metendo bala de borracha, spray de pimenta e bomba de fumaça com pimenta e o caramba 4 pra dispersar todo mundo, sabe? E aí aquele pega pra capar e é borrachada pra cima e cacetada. Nossa, é bem punk. Aí você concorda? Se a viatura estivesse lá antes de começar... Não tinha nem começado, porque ninguém vai começar um pancadão na frente da viatura. Exatamente. E outra coisa também muito importante, se falar nisso, assim, é a prevenção. Tudo começa com a prevenção. Porque a partir do momento que não há prevenção, só resta uma forma, a repressão. E a repressão é ruim para os usados. Eu tenho certeza. Do mesmo jeito que teve bala, borracha, gás, tudo, teve garrafas, pedras. Tem o troco também. Tem a devolutiva, digamos assim. Mas a devolutiva nunca tem a força que tem as balas de borracha e os spray de pimenta, né? Depende de quem tá recebendo. É assim, o que dói em mim não dói em você. Então. Desculpa. Uma garrafa d'água dói menos que um tipo de borracha. Mas assim, normalmente, agora voltando à realidade, né? Normalmente não são garrafas d'água, nós sabemos que são garrafas de vidro e infelizmente o ideal realmente é a prevenção. Eu entendo, é igual no meu tempo de infância, né? No meu tempo de infância, a gente ia pros bailinhos, ficava na rua jogando bola até mais tarde, aí vinha a viatura, o que você tá fazendo na rua? Estamos jogando bola, vai pra casa, moleque. Então, quer dizer, a evolução dos problemas. Quando lá atrás, meu problema é ficar na rua jogando bola no portão do vizinho. Chutando bola no portão do vizinho. Exatamente. Hoje são os pancadões. Ou então a gente passava nas casas, tocava campainha e saía correndo. Teve essa época também. Teve também, né? Então. Teve. Cara, sabe uma coisa que, tipo assim, que eu queria falar um pouco? Por exemplo, a gente tem hoje dentro da corporação da Polícia Militar muito pessoas afastadas com problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. A gente tem uma taxa de suicídio muito alta dentro da corporação, né? E você com 32 anos, você deve ter visto isso acontecer de perto, né? Perder amigos, se afastaram, seja por traumas ou seja por problemas psicológicos adquiridos dentro da corporação. Você chegou a acompanhar algum caso, ver e tem uma ideia de como trazer uma solução para isso através da política, ajudar as pessoas com problemas psicológicos? Até arrepia, né? Porque assim, é uma luta que eu já tinha muito tempo atrás da própria corporação. O que acontece? O policial militar, ele se considera um super-homem. Tá? Por quê? Ele resolve o problema de todo mundo, mas não consegue resolver o problema dele mesmo. O policial militar, ele não consegue pedir ajuda. Esse é o grande... Você como policial militar, você vai trocar... Num dia você vai estar trocando tiro, no outro dia você vai estar auxiliando no parto, no outro dia você vai estar briga de mãe de mulher, no outro dia você vai estar preservando um defunto, no outro dia
você vai estar vendo um suicídio. E aonde vai, para onde você extravasa tudo isso? Você vai acumulando. Eu concordo. Hoje em dia, o maior índice de suicídio é a polícia militar. Praticamente, nós temos um suicídio por semana, a cada 15 dias na polícia militar. Como tratar isso? Primeiro, eu fazia isso. Eu não sou super-homem. Tá? Meu problema, eu levantava a mão e falava, capitão, estou precisando de ajuda. O que acontecia antigamente? Isso não se acontece mais hoje. O policial militar antigo, quando ele levantava a mão para pedir ajuda, ele é considerado doido. É considerado 13, que estava querendo enrolar. Hoje não. Hoje o policial militar que levanta a mão e pede ajuda, ele é tratado como um ser humano. Um ser humano que precisa de ajuda. E isso mudou muito. O grande problema é que ainda existe aquele estigma dentro da corporação, dentro da farda que você usa, que você não pode pedir ajuda. E aí nós temos todos esses problemas. Para solucionar isso, nós temos a Polícia Militar, nós temos órgãos, os CAPs, que tratam psicológico do policial militar. O policial militar que se envolve numa coisa de resistência seguida de morte, agora mudou, né? É morte em decorrência de policial militar, ele passa por um apoio psicológico, passa por um psicólogo, para ver se ele tem condições de voltar para a rua. E o grande problema nosso, que eu vejo, é justamente isso. É o policial militar. E não é só praça, não. Todos eles. É levantar a mão e falar assim, ó, eu preciso de ajuda. E aí, eu sempre falava, aconteceu comigo. Eu trabalhava lá no aeroporto de Congonhas, numa companhia que tem lá, e um policial militar entrou na sala, um soldado, eu era sargento, bravo. Eu sempre fui um cara rígido, né? Mas assim, aquilo que eu falo não volta atrás, minha palavra não faz curva. E o que eu falar para vocês pode ir até debaixo d'água. Ele entrou na sala, o sargento quer falar com o capitão. Sobre o que é? Só o capitão. Falei, fala comigo, o capitão não tá aí. Sargento, não quero falar, você não vai me ajudar em nada. Falei, tá bom, se você precisar, você vem aqui conversar comigo. Passa uma meia hora, ele voltou. O sargento, quero falar com o senhor. Nós fomos para uma salinha que a gente ia lá, nós ficamos 2 horas conversando. Esse policial chorou, pediu ajuda, tudo porque problema familiar, problema em casa. Ele atendia coisa de desinteresse de marido e mulher de uma forma excelente, mas não conseguia resolver o problema dele com a esposa dele. Eu catei esse policial, falei, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o capitão, nós vamos lá pro KJ, é o Centro de Assistência Social e Jurídica da PM, que na época era lá no Panelão. Hoje existem os CAPs, que são os próprios CPAs. Eu levei ele lá, ele ficou 60 dias afastado da corporação para se tratar. Fez o tratamento e tal. O que ele fez no outro dia, quando ele terminou de lá? Falou, sargento, tá aqui minha funcional, tá aqui minha arma, eu não sirvo para ser policial militar. Depois desse afastamento? Depois desse afastamento. Falou, eu não sirvo, eu prefiro preservar a minha família do que continuar aqui. Hoje ele é um empresário, trabalha no ramo de informática, de TI, e tá super bem. Na época ele falou assim, eu quero me matar, eu vou me matar aqui na frente do capitão. Eu falei, você não vai fazer isso, vamos conversar. Porque muitas vezes falta justamente isso, você parar e ouvir. O acolhimento, né? O acolhimento. Porque o policial militar, ele se sente uma pessoa acima de todo mundo. Então ele precisa falar assim, não, eu preciso falar, eu preciso conversar. Eu preciso abrir meu coração. Quantas vezes eu não cheguei em casa, ali, abri o chuveiro e chorei no chuveiro porque não tenho com quem conversar. Porque o que a gente passa na rua, se você traz para casa, seu ambiente familiar fica horrível. Aí o que eu fiz para dar uma amenizada nisso? Fui fazer artes marciais. Nas artes marciais eu me encontrei a minha serenidade, a minha paciência, e não ter o mínimo de falar. Por várias vezes eu fui até a psicóloga e falei, estou precisando de ajuda. Fiquei lá 15 dias conversando, batendo papo, me reavaliando novamente para conseguir me reestruturar. Por quê? O que você passa na rua, ninguém está preparado para isso. Eu falo para todo mundo, todo mundo fala, o policial é assassino. O policial não está preparado para matar ninguém. O policial militar, ele não sai para a rua para matar ninguém. Ele sai para defender a sociedade. Ele sai para preservar as vidas. Só que, infelizmente, em algum momento, você tem que agir contra aquilo que você traz. E aí é onde cai daquele baque. E agora? Eu tirei uma vida. O que eu faço? O que vai ser de mim daqui para frente? E nesse ponto hoje a Polícia Militar melhorou bastante, porque o centro de atendimento é totalmente diferenciado. Nós temos realmente um acolhimento muito bom na Polícia Militar. O que falta é o policial militar ir lá procurar e falar assim, eu preciso de ajuda.
E você acha que dá para trazer isso para esse acolhimento para a sociedade através da política? Dá. O que acontece? Aqui em Ferraz nós temos os CAPs, né? Nós precisamos trazer esse acolhimento, na minha opinião, começa justamente da onde? Em casa. Porque quem é a primeira pessoa que você vai conversar? Com seus familiares. E o familiar ele tem que entender o seguinte: quando o ser humano, nós, em geral, quando nós pedimos ajuda, é porque nós estamos chegando no fundo do poço. Muitas vezes você vê aquela pessoa que está bem e ela para um lado assim, ela procura, pode ser, antes dela fazer aquela besteira, ela procurou uma pessoa para falar. E muitas vezes ela não teve esse apoio. O que nós temos que fazer hoje, né, para a nossa população, é colocar nas escolas pessoas capacitadas para ouvir os nossos jovens. Porque hoje tem tantos jogos que incentivam a tirar a vida, a matar, a transgredir as leis, que nós precisamos trazer de novo essa juventude para o caminho do bem. E aí, muitas vezes, uma conversa numa escola, uma conversa numa igreja, uma conversa num culto, já traz o cidadão de volta para o lugar dele. Dá para fazer? Dá. Agora, nós precisamos ter vontade para fazer isso, vontade política para isso também. Cara, é preciso, mano. É preciso porque, assim, a gente tá vivendo um período aí, principalmente pós-pandemia, de muito problema psicológico, mano. Todo mundo tá com crise de ansiedade, tá todo mundo com pré-depressão, todo mundo pré-diabético, sabe? A gente tá num período aí muito tenebroso da nossa sociedade, sabe? Tá tudo colapsando agora. E aí é uma pressão psicológica, é um emprego que paga mal, é a empresa que só quer explorar o funcionário. Mano, tá difícil pra caramba, sabe? É preciso ter esse olhar mais cuidadoso com a saúde mental das pessoas. Ó, a depressão, ela é uma doença que sempre existiu. Qual que é a diferença que eu vejo hoje? A pandemia, ela já vinha numa subida muito vertiginosa. A pandemia aumentou. Por quê? Na pandemia, nós passamos a viver presos dentro de casa. Aquela situação que eu enfrentava com a minha esposa era só na noite, quando eu chegava do trabalho. A partir do momento que eu passei a conviver com ela todo o tempo ali, tanto ela quanto eu começamos a... Peraí, não está certo, é errado, nós começamos a ter choque. E aí o que acontece? A depressão foi subindo. E hoje, pós-pandemia, tornou-se a doença do século. O grande problema da depressão é que quem sente, quem está com ela, não aceita. E qualquer problema psicológico, eu vejo da seguinte forma: a primeira coisa que você tem que fazer é você aceitar. Aceitar o tratamento e aceitar que você está precisando. E aí vem uma volta àquela fase: você tem que pedir ajuda. Porque é muito fácil. Você já imaginou? Você, na situação, você fala assim: eu estou com depressão. Eu vou falar para você: tá mesmo? Será que é verdade? As pessoas não acreditam nisso. Não. É drama. É drama, é frescura. E na verdade não é. Esse é o mal que colhe todos nós. E não é uma coisa simples. É, como eu costumo falar, é como você enxerga o copo. Ou o copo está cheio ou o copo está vazio. Ou está meio cheio. E aquela gotinha que transbordou o seu copo, não foi aquilo. Já vem há muito tempo ali. E a depressão é isso. Nós temos que cuidar disso. Mas de que maneira? Mais uma vez falando, conversando, procurando ajuda. Muitas vezes a ajuda espiritual, a ajuda religiosa ajuda você. O trabalho está mal. Eu saía, quando eu trabalhava em São Paulo, eu saía daqui 4 horas da manhã para chegar lá às 6h30. Eu assumi o serviço às 6h30 e saía às 19 horas. Saía daqui 4 horas da manhã. Chegava aqui em casa por volta das 21 horas. Pegava o trenzão lotado, cheio. E tem um detalhe, né? O povo ele é tão significativo que o povo que pega o trem aqui em Ferraz é o mesmo que pega o metrô na Luz. Aqui em Ferraz eles te empurram, jogam lá para o outro lado. Na Luz eles pedem licença para entrar. A diferença do metrô para o trem é uma coisa assim maravilhosa. E que não deveria ser. São as mesmas pessoas. Só que o meio faz isso. Para a gente melhorar um pouco a depressão, a situação que você falou do trabalho mal, Ferraz e Vasconcelos precisa deixar de ser uma cidade dormitório, que ainda é. Nós precisamos trazer empresas para cá, precisamos trazer trabalho para Ferraz.
O morador de Ferraz não tem que sair daqui para ir para São Paulo, para trabalhar. Temos uma faculdade boa aqui para Ferraz. Nós não precisamos sair daqui e fazer curso em Suzano, em Mogi, em São Paulo. Por que não em Ferraz? Eu fiz ETEC aqui em Ferraz, no Técnico de Segurança do Trabalho. Excelente curso. Eu estudava, eu trabalhava lá, saía de lá 18 horas, entrava aqui na ETEC às 19 horas. 1 ano e meio. Corrido, hein? Corrido. Saía às 11 horas e ia para casa. Então, assim, precisamos trazer. Você trazendo trabalho para Ferraz, trazendo faculdades para Ferraz, vai diminuir muito essa distância. E aí o morador vai ter o quê? Qualidade de vida. Nós precisamos precisar de qualidade de vida. Esportes, práticas esportivas, aproveitar essas praças que nós temos aí, que estão todas abandonadas, colocar aqueles equipamentos de ginásticas, colocar um monitor, fazer com que cada praça tenha um representante do bairro para cuidar dela. Para que elas possam cuidar, porque realmente possa. Eu fui numa praça ali no Jardim Figueiredo, que termina num barranco, só lixo. Nós temos até moradores de rua ali na praça, os paredes de exercício estão todos quebrados. E é uma praça boa, que daria para fazer um monte de coisa ali, principalmente para quê? Para agregar saúde mental, para dar saúde física dos moradores. Falta isso para nós fazer. Tem como fazer? Tem. Para você ter uma ideia, o centro de convenções, quando eu estava na ativa, ali foi interditado. Nós tínhamos ali uma série de brinquedos. Eu fiz um requerimento para a prefeitura, pedindo para que aqueles brinquedos fossem retirados dali, fossem mandados na época lá para o nosso recanto. Não foi aceito, porque como estava interditado, não podia tirar os brinquedos. E os brinquedos acabaram se perdendo. Então tem coisas que a gente tem como fazer? Tem, mas volto a falar. Precisamos ter pessoas que realmente queiram fazer a diferença. Não ser mais um. Como a gente costuma falar, né? Nós temos lá 17 vagas. Se hoje nós colocarmos lá 4 pessoas novas, vai dar uma diferença. Uhum. Se nós colocarmos 50% novo, vai dar uma grande diferença. E o poder desse voto, dessa mudança, está na mão da população de Ferraz. A população ela tem que deixar de vender o seu voto, tem que deixar de fazer o escambo, trocar o seu voto por cestas básicas, por areia, por cimento, por pagamento de conta de luz. Eu, nessas minhas andanças, uma munícipe pegou o meu número de celular, que eu não escondo. Quem quiser tá à disposição, 980460286, e mandou uma mensagem. Falou, tenente, eu estou precisando aqui que o senhor me ajude. Eu falei, tudo bem, qual que o senhor precisa? Eu estou com 3 contas de luz atrasadas. O senhor pode pagar para mim? E aí eu volto no senhor, faço, me desculpa, não é assim que eu trabalho. Eu sou vereador do bairro, não sou vereador seu. Se for por seu bairro, quando estiver lá, nós vamos fazer. Eu não tenho dinheiro para te ajudar e não vou te ajudar dessa forma. Simplesmente perdi o voto. Mas eu estou contente porque, assim, eu quero votos de qualidade. Eu quero votos de pessoas que, quando eu estiver lá, a partir do 1º de janeiro, eu assumir como vereador, vão chegar lá na minha casa e falar assim, ô, tenente, é o seguinte, vamos trabalhar agora. Vim aqui cobrar o senhor. Vamos. Eu estou aqui para trabalhar. Como disse, eu estou aqui para servir a população de Ferraz. Ótimo. A população como um todo, não nos interesses individuais. Exatamente. Né? É isso que é importante se pensar. E para a gente encerrar o papo aqui, eu queria passar para você, passar para a gente aí as suas principais propostas, as suas ideias, o seu partido e o número da sua candidatura. Bom, o meu partido é o PRD, Partido da Renovação Democrática. É um partido novo, 25. Nós estamos na coligação com a prefeita Priscila Gambale, agora é 20, Daniel Balck. Meu número, 25190. 25 do partido, 90 para lembrar a Polícia Militar, né? Porque eu sou policial militar e não tem jeito, é a segunda pele. Não adianta, eu amo a Polícia Militar. A Polícia Militar me deu tudo que eu tenho até hoje, então não tem como eu falar de forma diferente. Já falaram para mim assim, você vai perder um monte de votos pro Tenente Oliveira. Coloca só Doutor Oliveira, que você é advogado. Eu falei, não, eu sou policial, primeiro eu sou policial militar. Então eu tenho que honrar. Orgulho. Exatamente, tenho orgulho, tenho que honrar. É o seu legado, né, cara? Exatamente. E aí, quais são as minhas principais propostas para a cidade de Ferraz de Vasconcelos? Primeiro, criar a patrulha do sossego, para realmente dar à população poder ter tranquilidade.
Segundo, criar um centro integrado de segurança pública. Para quê? Para evitar que as viaturas vão atender ocorrências que não são de cunho policial militar. Porque hoje em dia a maioria das ocorrências que são atendidas pela Polícia Militar são ocorrências sociais. Ocorrência que a GCM poderia estar atendendo, ocorrência que a SAMU pode atender, ocorrência que outros órgãos podem atender. Lutar para que a cidade realmente seja uma cidade segura. Uma coisa que você não perguntou com relação às câmeras, né? As câmeras de segurança. É uma coisa excelente, na minha opinião. Aí eu ouço falar assim, as câmeras só servem para multar. Correto? Eu ouço falar isso daí também. Aí eu falo para você, se você pega a sua moto, eu vou falar do meu carro, eu tomei uma multa aqui na Godofredo Osório Novaes, porque eu parei na área verde. A câmera foi pela câmera, fui multado ali. Quem cometeu a infração? Fui eu ou foi a câmera? Qual que é o objetivo da câmera? Fiscalizar. Mas quem errou? Se eu tivesse parado certo, eu teria recebido a multa? Não. Então, quem errou fui eu. Certo. A multa só houve por um desleixo meu. O errado fui eu. A câmera não te multa se você estiver certo. Então, a câmera serve para te proteger. Se o meu carro tivesse sido roubado, tivesse sido furtado, teria gravado lá na câmera, a gente saberia. Se o cara tivesse estacionado no lugar errado. Não, eu não estacionei errado. Aí tomou a multa. Estacionei, tomei a multa. Se ali, enquanto eu fui resolver que tinha resolvido, alguém tivesse furtado o meu carro, eu saberia quem foi. Porque a câmera teria filmado ali. Teria a identificação de quem, entre aspas, furtou meu veículo. Agora, se eu estaciono certo, se eu faço as coisas certas, eu não vou ser multado. Então a câmera não vai atrapalhar para mim. É a mesma coisa que costuma falar. A câmera no corpo do policial militar. O policial militar que trabalha certo, a câmera no corpo dele está trazendo a segurança para ele. Da ação dele. A nossa câmera de monitoramento é a mesma coisa. Essas câmeras servem para localizar veículos, verificar indivíduos de suspeitas, badernas. Então, a câmera tem uma só funcionalidade, que para mim ela é excelente. É lógico, também tem a parte ruim, que é a parte que mexe no nosso bolso. Eu senti isso na pele. Por isso que eu falo, só que se eu não tivesse feito isso, não tivesse errado, não teria acontecido. Então, eu reconheço que ela está ali para fiscalizar. E resumindo, propostas é lutar para que nós tenhamos mais ecopontos na nossa cidade, que nós não temos, só temos 1 ou 2, precisamos de mais. Resolver o problema dos terrenos baldios, através de uma legislação para que todo terreno que tem na cidade seja murado, e que caso não mure, a prefeitura, após notificar eles, realmente, os proprietários façam o serviço. Plano abólico para os policiais civis e policiais militares e GCM. Proposta para aumentar a delegada e, mais importante, para uma proposta que já é antiga. Talvez você não lembre disso. Lembra que há muito tempo atrás existia a Guarda Mirim? Lembro. Trazer a Guarda Civil Mirim aqui para Ferraz. Para colocar nesses jovens adolescentes o primeiro emprego. Ah, mas eu já aprendiz. Eu vou ser o Guarda Mirim. Ele vai estar ali conhecendo, tendo um pouco de educação, tendo um pouco de disciplina, tendo um pouco de hierarquia para poder levar para casa. E lutar pelos esportes. Tá? Mas a minha bandeira principal é a segurança pública. Nós precisamos fazer com que todo cidadão tenha a sensação de segurança. Implementar o programa de vigilância solidária em todos os bairros da cidade, através da GCM. E o seu número é? 25.190. Tenente Oliveira para acabar. Tenente Oliveira para acabar com a sujeira. 2590. Você é um bordão, mano. Tem. Para acabar com a sujeira, volte Tenente Oliveira. Doutor, queria agradecer você por aceitar o convite, por vir bater um papo. Acho que é muito importante ouvir quem sabe do assunto, né? E quem sabe de segurança pública é quem tá lá dentro, né? A gente, como Sim. população, a gente tem uma noção e aí eu expus aqui um pouco da minha visão, né? Então, obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado a todo mundo que acompanhou, tanto no ao vivo quanto no gravado depois. Então, fiquem aí com os próximos episódios. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. E, Ferraz, mais uma vez para a gente encerrar aqui. No dia 6 de outubro, eu peço que vocês me convidem para o casamento.
qual o casamento? O prefeito ou prefeito vai casar com a nossa cidade. Eu quero ser um dos padrinhos, um dos 17 padrinhos. Então, me dê esse convite para ser o padrinho desse casamento. Fique com Deus e até a próxima. É isso aí, gente. Fui.